Bom dia, Eloir, tudo bem? Bom dia, Ludia, tudo bem? Bom dia, Zé. Tudo certo com Olá. vocês? Agradecer o convite. Imagine, foi um prazer aí você ter aceito. Obrigado aí por dar um pouco do teu tempo para que a gente consiga falar sobre esse case que foi muito intenso. Mas antes da gente entrar no case, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal entender, para aqueles que ainda não conhecem, para conhecerem um pouco quem é hoje Grupo Velore. A gente vai entrar um pouquinho mais depois nessa transição importante que aconteceu durante o projeto de branding. Grupo Velore, Fox Lux e Famastil. Então vamos começar com isso. Fale um pouco para a gente quem são essas empresas fantásticas aí que estão fazendo bastante sucesso no Brasil inteiro. Legal. O Grupo Velório hoje é a casa de marcas, né? Nossa marca institucional, que mantém abaixo dela a Fox Lux e a Famastil. A Fox Lux é a marca mãe, a marca que nasceu aqui dentro da empresa. Ela nasceu em 1997, atua no segmento de materiais de construção e no segmento de alimentar, aí, né, nos grandes atacarejos e atacados da distribuição alimentar, com quatro famílias: utilidades, materiais elétricos, ferramentas e iluminação. E a Fomastil é uma empresa de origem gaúcha, está completando aí ano que vem seus 70 anos, foi fundada em 53 e foi adquirida pelo grupo em 2018 e atua com materiais de construção, jardinagem e o segmento agrícola. E junto com elas, a gente tem também mais duas marcas aí, que uma é um braço financeiro, é a F2 Bank, e um braço de inovação, com foco em startups, que é a Velore Ventures. Essas duas são empresas de serviço e que foram fundadas agora no começo do ano, em 2021, e a gente vem desenvolvendo aí com atuação mais em serviço. Esse é o grupo até hoje, a gente sempre olhando para a expansão, e por isso que o Grupo Velore fica com uma casa de marcas aí da atuação da Fox Lux e da Famastil. Muito bacana ver esse crescimento, principalmente depois do projeto de branding. A gente viu essa guinada que o grupo deu, né? E vamos falando então sobre o branding. Na época, nós fizemos 3 projetos ao mesmo tempo. Já é difícil fazer um projeto de branding. Fazendo 3 projetos ao mesmo tempo, eu me lembro quando você chegou falando desse desafio, desse momento. Eu ainda te perguntei: vocês têm certeza que vocês têm estômago para fazer 3 projetos ao mesmo tempo? E vocês estavam muito certos. Então, me conte um pouco como que foi essa preparação, como que foi essa certeza, o porquê que vocês tiveram a certeza que precisava fazer um projeto de branding, e narrar um pouco como que foi todo esse processo, todo esse desenrolar, porque durou 6 meses, né? Um processo que envolve muita gente da empresa, envolve muito, principalmente a cultura, ou seja, conseguir colocar na cultura da empresa a mentalidade de que vamos passar por um projeto de branding. Fale um pouco, Eloir, sobre isso. Você viu que deu uma balançada de cabeça, uma coçada na barba e uma balançada de novo da cabeça, né? Porque essa certeza, assim, eu acho que foi no começo mais de inconsequente, até se você pensar, porque foi realmente, assim, bem desafiador. Como você mesmo comentou, Zé, ela trabalha da ponta lá de cima até a base da empresa, e se você não tiver essa certeza de que vai entrar nesse viagem ao autoconhecimento da marca, é muito difícil o projeto se efetivar. Ele pode até sair do papel, pode até acontecer a entrega de um projeto de branding, mas ele não é contínuo. E eu acho que é aí que entra o nosso sucesso até hoje. Para ter um pouquinho mais de dificuldades em todo esse começo, a gente começou o projeto junto com a pandemia, né? Então, foram-se reuniões remotas no começo, que já dificulta um pouquinho mais, mas acho que o maior desafio, assim, inicial foi ter o grande patrocinador, e esse patrocinador é a alta diretoria da empresa. Como somos uma empresa de um acionista só, a primeiro convencimento e o primeiro desafio é você chegar para o presidente, para o fundador da empresa e falar: a gente vai mexer na tua marca. Quando a gente diz mexer na sua marca, não é visualmente, poderia até ser, mas não era esse o desafio. A gente vai mexer no propósito, a gente vai derrubar algumas verdades, a gente vai despir ela dos conceitos prévios, do que já existia da marca. Os amores platônicos que a marca tem,
os vícios, algumas verdades que a gente tem, assim, nós somos isso. Quem falou que vocês são isso? A gente acha que a gente é isso. Nós falamos com todo mundo. Vocês têm certeza que vocês falam com todo mundo? E as pessoas ouvem que vocês falam? Então, isso acho que é o maior desafio. Assim. E depois desse patrocínio, você tem que começar, quando terminar o projeto, convencer todos os seus públicos, inicialmente aqui dentro da empresa. Assim. Então, esse foi um desafio depois da entrega, mas que também é muito complicado, porque você tem que prever isso. Se você achar que teu colaborador vai engolir goela abaixo, você já errou, você já tem meio caminho andado para não dar certo o processo. Então, assim, isso foi essencial, a gente saber que a gente ia entrar num processo de autoconhecimento e talvez doloroso, ia ter que mexer em algumas caixinhas que não eram, que eram intocáveis até aquele momento para as marcas. Isso para a Fox Lux, que era uma marca com todo o carinho que nós tínhamos, porque é a marca mãe aqui dentro da empresa, e para a Famastil, que é uma jovem senhora que a gente tinha acabado de fazer a aquisição e que tinha todo o cuidado, uma marca de mais de 65 anos na época, e que tínhamos feito, como eu disse, a aquisição recente, e tínhamos que cuidar com toda a história que ela contou já até ali, para também não invadir um espaço que às vezes você minoriza, fala, isso não é importante, mas às vezes é algo que o consumidor valorizava. Então, acho que aí foi um grande desafio, e depois daí aceitar o que vinha, entender, olhar se era realmente válido, porque também você não pode ter tudo como verdades, cruzar os dados com o empirismo, com o conhecimento da nossa equipe de campo, com o conhecimento que a gente tem do que as verdades ali, e dentro disso, colocar em prática, e daí dar continuidade, né? Porque, como eu disse, o projeto de branding, ele não acontece com começo, meio e fim, ele é contínuo, ele é para sempre. E se você recebe o projeto e coloca ele numa mesa bonito lá, um guide de marca, com todo o propósito, com todas as iniciativas e fala, agora vamos implementar isso aqui e acaba, você está fadado a voltar para suas essências, inclusive com os vícios e com as falhas que você já teve. Então, acho que aí foi o principal desafio, assim, e se eu soubesse o tamanho do que iria gerar, talvez a gente estivesse mais receoso e não tivesse começado da forma que foi. Hoje, obviamente, a gente agradece muito a tudo que aconteceu, mas foi realmente muito trabalhoso, muito desafiador, e abriu muito assim, a visão nossa para outras atividades aí que o grupo hoje pode estar expandindo, outras empresas, outras estratégias que ultrapassaram o âmbito só da estratégia de marketing da empresa e de fortalecimento de marca. E na tua visão, você falou agora sobre marketing, na tua visão, o branding interferiu nas estratégias de marketing? Totalmente. Eu diria até assim, um pouquinho, ampliando um pouco mais isso, ele não interferiu somente nas estratégias de marketing, ele interferiu nas estratégias corporativas mesmo da empresa. Hoje, assim, a gente tem primeiro, uma facilidade de atuação, de definição de estratégias, de ferramentas a serem usadas para comunicação, para atuação de produtos, para a definição de canais, até para direcionamento numa possível aquisição de uma marca, de uma atuação mais ampla. Primeiro, pela estruturação de marcas, da casa de marcas. Então, hoje a gente faz a aquisição de uma marca ou inicia uma atuação de uma nova empresa, já sabe certinho como ela vai atuar e a sombra que ela vai cobrir, onde ela vai atuar, quais canais. Até porque um ponto importante é que nossa atuação de vendas é unificada. As duas marcas, Fox Lux e Famastil, a força de vendas é a mesma. E os canais acabam sendo parecidos. O atacado de Maticom e o varejo de Maticom acabam trabalhando com as duas marcas. Só que o consumidor é outro. Então, toda a estratégia de branding trouxe a clareza que a Fox Lux é uma, a Famastil é outra, elas têm sua vida, elas têm sua comunicação, elas têm suas histórias para serem contadas. E ela tem suas estratégias. Então, hoje, no começo ali, quando a gente estava com as duas marcas sem o projeto, a gente ia para um patrocínio com as duas marcas todas junto, colocava tudo entregava o brinde de uma no patrocínio de outra. E assim, incrível que pareça, com todos os profissionais de qualidade que a gente acaba se traindo. A gente acaba colocando tudo no mesmo
atuação, às vezes. E com o processo todo, hoje, assim, alguns pontos claros, assim, que, fora os residuais, que a gente ficaria aqui muito tempo falando, mas é a facilidade de estipular produtos. A gente vai lançar uma linha, fica muito fácil, assim, essa linha é aderente a qual marca, a qual segmento, a qual família de produtos da Fox Lux ou da Fomastil, ou não é para nenhuma. Assim, é um produto que não casa com a marca, não casa com o que ela conta, não casa com as promessas da marca. Fica muito mais fácil. Reconhecer o consumidor de cada uma, isso é essencial, assim. Claro, assim, é muito claro. Eu tenho um exemplo, e é pessoal, mas que eu vejo muito, assim, o que é o branding hoje para nós, que quando eu finalizar que eu posso citá-lo, que me dá muita clareza disso. Hoje eu sei com quem eu falo como Fox Lux e com quem eu falo como Fomastil. O ponto de venda, a diferenciação do ponto de venda, como a Fomastil fala, como a Fox Lux fala, presença, cores, etc. E também saber o que a gente vai buscar no futuro, né? O que as duas marcas buscam. Isso, em formas reais, ficou muito claro nas últimas iniciativas. Hoje, a Fomastil patrocina a Copa Truck, que é um patrocínio, não é só pela visibilidade. Antes, nossos patrocínios eram muito pela visibilidade de marca, fortalecimento de marca de uma forma generalista. Hoje, a estratégia da Copa Truck, por exemplo, é aderente à Fomastil ao público caminhoneiro, então, pela linha de produtos. O triatlon e corridas de rua, hoje é um patrocínio da Fox Lux. A gente tem o circuito de travessias Fox Lux, na Miride, é um projeto nosso, proprietário, que atrelado à energia, que é da Fox Lux, é o âmbito da Fox Lux, é onde ela fala, onde ela tem conhecimento de causa, e por aí vai. Mas eu vejo muito, assim, só para exemplificar, aquele cara, assim, que, falando em termos não técnicos e não... É aquele cara que, e também fugindo de qualquer exemplo de religião, mas é aquele cara que anda com aquela placa, assim, Jesus está voltando, num show de rock, na frente de um show de rock. Ele está lá para um público que não quer ouvi-lo, que não se interessa no assunto que ele tem, e fica lá gritando que Jesus está voltando. E, ao mesmo tempo, se alguma daquelas pessoas chegar para ele e falar, tá, e daí? Jesus está voltando, me fale mais um pouco. Ele não vai ter desdobramento, ele não vai ter histórias para contar, e ele não tem para onde converter o cara, levar o cara para uma igreja, etc. Ele só está gritando aquilo no imperativo. De uma forma ou outra, eu vejo que algumas empresas hoje acabam fazendo isso. Elas gritam o que elas são, mas elas não têm uma boa história, elas estão gritando para todas as pessoas que às vezes não querem ouvir. Então é repetitivo, ela conhece a marca, mas ela não sabe o que ela faz, as boas histórias que ela tem, se ela é aderente para aquele consumidor. Então eu vejo muito isso, e vejo até na gente isso. Não estou falando de outras empresas, mas a gente vê exemplos no mercado. Mas eu vejo que em alguns momentos nós fomos esse cara com essa placa aí, né? Em um show de rock, na frente de um show de rock. Então é um exemplo assim que para mim fica metaforicamente do que é uma comunicação, uma estratégia de marketing, saindo até da comunicação, indo para a estratégia de marketing, sem um projeto de branding bem estruturado. Essa tua comparação foi excelente. Essa eu nunca tinha ouvido, né? E quantas vezes a gente não vê as marcas gritando, perdidas e relutantes em fazer um projeto de branding. Falta muita cultura de entender o momento da empresa, falta muita cultura, muito preparo e maturidade. E toda empresa tem um momento de maturidade. Eu me lembro você falando que você estava brigando já há muitos anos para conseguir fazer esse projeto, mas não era o momento. E você comentou comigo naquela época e falou assim, agora chegou o momento. E eu me lembro também do Paulo, que é o principal acionista da empresa, né, o dono de tudo, quando ele me perguntou durante o projeto de branding, ele virou para mim e perguntou, ele falou, Zé, onde morrem os projetos de branding? Uma pergunta para mim que foi fantástica, pelo grau de perspicácia de querer entender. Ele falou, Zé, estamos fazendo todo esse esforço, aonde que tem chance de morrer isso? E a minha resposta foi, Paulo, em você. E ele entendeu claramente, me fale um pouco sobre essa cultura do principal acionista da empresa e como hoje ele vive o branding. Essencial essa conversa inicial, porque era um receio inicialmente meu de chegar e trazer um projeto
desse tamanho, dessa magnitude, e ele morrer por falta desse patrocinador. Então, quando eu comentei com você que era o momento, é porque eu tinha esse patrocínio aqui dentro, de saber que a implementação ia acontecer e a continuidade ia acontecer. E nessa pergunta do Paulo, era um receio dele também. Ele falou, cara, a gente vai fazer todo esse esforço, e quando veio a questão de mudar o nome do grupo, que na época era Grupo Foxlux, ele tinha toda a questão, Grupo Foxlux, a marca Foxlux, ninguém entendia, era a mesma coisa, e veio a proposta com o diagnóstico do projeto de branding do Grupo Velori, foi muito traumático no primeiro momento. De repente, a gente acabou de criar o grupo, vai mudar o nome, tem que avisar o mercado, depois vai ter que mudar a razão social, que essa era a fantasia. Todos esses impactos, ele ficou preocupado com isso. Onde vai morrer isso? E você trouxe essa questão do morre em você se você não der continuidade. E isso, assim, abriu novas frentes e não morreu, como a gente vê hoje, depois de quase 3 anos aí do projeto, 2 anos, né, do projeto, indo para o terceiro. A gente foi muito ágil nas iniciativas com esse patrocínio dele, tudo que foi possível já mudar. Aqui dentro a gente fez todo um projeto de envolver as pessoas nessa nova cara da empresa. A gente teve um projeto de endomarketing muito legal com os colaboradores contando sua história atrelada ao Grupo Velori. Desde coisas básicas, de o pessoal ter um símbolo ali, que era o V de Velori, com as histórias atreladas, e tudo isso muito patrocinado e ligado ao Paulo, ao presidente. Ele hoje conta boas histórias, a gente está fazendo várias iniciativas ligadas ao fundador, então ele estando mais ativo como o contador de histórias da empresa. Ele é um cara patrocinador de tudo, da aplicação de marca. Ele vê a marca, ele fala, isso aqui não tá legal assim, por que essa não tá junto com essa? O guide impresso fica na sala dele, a gente tem todo o suporte com a nossa equipe de criação, mas o guide impresso fica na sala dele, é simbólico isso. E essa continuidade, assim, abriu, não só ultrapassou a área de marketing da empresa. Hoje, aqui dentro do Grupo Velori, o trabalho que foi feito junto com a Brainbox e depois desdobrou com vários outros parceiros aí, inclusive do grupo, trouxe uma visibilidade que em alguns momentos a gente sim precisa parar, como eu disse, despir as verdades que a gente tem, tirar os vícios, e aí entram vícios positivos da empresa, mas precisa parar e olhar, precisa ter um fornecedor, um parceiro de know-how, de conhecimento, que vem aqui e às vezes nos fale coisas que a gente já conhece, que a gente já sabia, ou coisas que a gente não sabia e não verificava. Então isso aconteceu depois desse projeto. O projeto de branding, além de profissionalizar muito nossa visão dentro da área de comunicação, também nos ajudou muito nesse desdobramento para as outras áreas. Isso o próprio Paulo comenta e traz como um benefício residual do projeto de branding. Assim, ele abriu essa possibilidade para nós como empresa, como grupo, e hoje várias outras áreas da empresa bebem dessa fonte e dessa possibilidade que o projeto de branding trouxe para nós como empresa. Que bacana. Para finalizar, vamos puxar algumas imagens, só para a gente mostrar para o público aí do que a gente falou tanto, é bom colocar umas figurinhas aí para entreter e para exemplificar tudo que a gente falou. Então aqui mostra a arquitetura da marca, né, como era antigamente, era Grupo Foxlux, com a Foxlux e a Famastil, e a gente identificou uma confusão, principalmente na organização do mix de produto e na compreensão, porque Foxlux estava 100% atrelada à energia, a lâmpadas, a materiais elétricos, e quando a gente colocava o grupo como guarda-chuva, principalmente na marca Famastil, que tem uma linha de ferramentas, ela não se comunicava, acabava não comungando dos mesmos valores. Então a gente sugeriu uma nova composição, transformando o que era o Grupo Foxlux em Grupo Velori, com as duas marcas abaixo, tendo bastante independência, como o Eloir falou, a casa das marcas, né? E da onde que veio o Velori? Veio do sobrenome do fundador e principal acionista, Veloso Ribeiro. Então a gente identificou com uma oportunidade de criar um nome forte, bastante sonoro e que remetesse ao nome do fundador. Então aqui a gente está vendo algumas imagens de composição visual, uma composição bastante
bastante forte, bastante atual, muito contemporânea, com o tagline que a gente criou, Atitudes que Transformam. Aí teve todo um projeto e um processo de passagem, como o Eloir falou, de transformar o que era grupo Fox Lux em grupo Velore, todo um trabalho hoje, né, Zé? Oi? Desculpa, hoje facilita no Grupo Velore, facilita até para nossas ações de responsabilidade social, de SG, enfim, toda a atuação com comunidade, que a gente é muito forte, com ensino técnico, tudo ficou muito fácil de saber que essa atuação é do grupo, né? Ele não vende nada, mas ele atua com a comunidade, com os públicos stakeholders ali de comunidade, de imprensa, é todo o Grupo Velore que fala, né? Então aí é um exemplo do que ficou muito claro quem a gente atua ali, né? Com quem a gente fala como Grupo Velore. Bem lembrado, o grupo hoje tem uma função guarda-chuva de ajudar, tem uma função social muito forte, né, Luir? Que o grupo lá não tinha. O grupo era basicamente, o grupo Fox Lux era basicamente para dar existência às outras marcas, né? Temos mais de uma marca, precisamos de um grupo. E depois do projeto de branding, o grupo ganhou uma razão de existir. Ganhou uma tarefa e uma atribuição até bastante desafiadora, né? Que é levar a educação técnica a comunidades e a pessoas para capacitar, por isso que vem o Atitudes que Transformam, a capacitar uma mão de obra técnica voltada para as nossas marcas e voltada para a nossa área de atuação. Então isso foi bastante representativo aí. Uma boa lembrança. Vamos passar aí para a próxima marca. Que é Fox Lux, foi a criação. A Fox Lux não houve mudança na marca, a gente deu apenas um leve botox, ajustamos, fizemos um facelift, né, Luir, como a gente gosta de falar. Demos aquela leve ajeitadinha para ficar mais harmoniosa em alguns pontos. Criamos o tagline, obviamente o tagline sempre é criado no final, né, depois que a gente passa por todo o processo de imersão, de pesquisas, de conversa com os públicos, processo de posicionamento, identificação de propósito. Lá na frente a gente cria o tagline, não dá para fazer antes. O tagline sempre é uma consequência de um trabalho todo de reposicionamento ou de novo posicionamento da marca. É uma tradução do posicionamento para o público também, né? Eu acho que exatamente. É um ponto o tagline ele é uma tradução, é uma simplificação, né? Uma materialização ali para o público final. Vamos passando aí algumas imagens. Então houve, trazendo a nossa raposinha como um elemento principal, a gente identificou junto ao público que a raposa era muito forte, então a gente deu mais proeminência, mais força, mais protagonismo para a nossa raposinha, inclusive separada nas nossas categorias de produto. Criamos alguns patterns novos para dar mais mobilidade, principalmente para embalagem e PDV. Toda uma nova linguagem. O nosso mascote, que era bem infantil, né? Nosso mascote que era voltado para um público infantil, mas a gente não tinha conexão com o público infantil, a gente tinha uma conexão com o público robista e com o público profissional. Então a gente identificou, falou, Eloir, será que não está no momento de a gente fazer a nossa raposa ficar mais velha e ela ter mais... entregar mais, acho que posicionamento. O posicionamento. Também, né? Vendemos eletricidade e energia. Né? A raposa não tem que ser elétrica, a raposa tem que ser elétrica. A raposa não tem que ligar e sair correndo e sair acendendo tudo. Aí que houve essa migração. Agora... aí eu tenho que interromper, Zé, porque esse ponto ali, vocês quase acabaram com o projeto. aí é um ponto perfeito do que a gente estava falando de você tem que abrir mão, às vezes, de algum momento, se está embasado, você tem que acreditar no projeto. Acho que aí exemplifica muito isso. A gente tem esse mascote de pelúcia, tinha, né? Ainda tem uns aí, mas a gente não usa ele mais na estratégia. De 25 centímetros, tinha ele de PU pequeno, tinha ele material para criança, ele atuava para falar em ações de responsabilidade social, ele às vezes aparecia em posts da marca comercialmente, e chegou o momento que veio no projeto, ele não pode ser assim, e tudo isso que o Zé e o Ludir comentaram aí. Cara, a gente parou, olhou e falou, meu Deus, cara, o Foxy, que ele é Foxy com Y, era o nome dele, agora ele virou um ser mitológico ali. Mas assim, parou, a gente teve que rever. E realmente não fazia sentido a forma dele, o formato, e com quem ele falava e a forma que ele falava. Restou dar esse
enterro decente a ele e fazer ele renascer das cinzas dessa forma toda elétrica e hoje assim é totalmente aderente à frota. Hoje tem essa raposa elétrica, a comunicação fala dessa forma e totalmente aderente ao nosso público aí. Mas é um exemplo de que se você não tiver um patrocínio forte, como que você chega para a alta direção e fala, lembra aquela raposinha querida que todo mundo adora e que faz fila nas ações para pegar as ações e interagir com ela? A gente tinha, inclusive, o mascote para os patrocínios esportivos aí para entrar em campo. Você chega e fala, ela não vai existir mais. Se não tiver muito embasado, o cara te manda embora, né? Tem que acreditar, né? Tem que ter estômago, como você mesmo falou, né? Respira fundo e desce a ladeira. Ou sobe, né? Descer não, nós estamos subindo a ladeira. Vamos lá dar sequência aqui às imagens. Então a raposa ganhou, como eu disse, bastante protagonismo aí nas ações. Os uniformes, os materiais institucionais, os clássicos materiais corporativos. Na comunicação também a raposa passou a assinar, então para trazer com bastante força a ideia da nossa raposa elétrica. Então, em toda a comunicação, a marca ganhou bastante limpeza, bastante destaque para criar um awareness muito forte, ou seja, não adianta um projeto de branding que esconde a marca. O projeto de branding tem que trazer a marca à tona para conseguir ganhar em menos tempo possível. Por isso que um bom projeto de branding, ele economiza tempo, economiza recurso, porque ele organiza a maneira visual como a marca vai falar com os públicos, né? Acho que principalmente traz personalidade também, né, Zé? Isso Exatamente. Que foi muito comentado, de trazer a raposa e trazer elementos visuais que ajudem a construir essa visão clara de marca, até porque a gente está falando de uma categoria que ela é muito concorrida, né, Eloy? E a gente teve também muitos concorrentes que depois eles vêm nos copiar. Então, criar elementos proprietários de marca nos ajuda a fortalecer a nossa marca em todos os pontos de contato. Aí. Vamos lá, passando por Fox. Então aqui entrou também com a campanha da Opus Múltipla, que deu sequência ao projeto de posicionamento de marca, isso que é muito importante, ou seja, a agência que vai dar a sequência, ou as agências que virão de digital, de pessoal de RP, pessoal de assessoria, pessoal de propaganda, pessoal de performance, tem que entender e viver o projeto de branding, e isso tem que ser guardado a 7 chaves, como o Eloir falou, os guides na mesa do presidente, e a equipe de marketing, a equipe de marketing e comunicação muito conectadas e sendo os guardiões da marca para que isso continue. Não adianta, assim, vejo muitas empresas que depois de um ano falam, eu cansei, cansei de como a marca está, eu acho que a gente já tem que renovar, é uma diferença, você renovar a campanha e você renovar o posicionamento da marca, você renovar a maneira como a marca se comunica, porque demora muito tempo, 3, 4, 5, 10 anos, para que o público final, ou todos os públicos, não só o final, os influenciadores, os especificadores, eles consigam entender qual é a proposta daquela marca. Então tem que ter bastante resiliência nessa construção. Coerência e consistência, acho que é a palavra. Coerência e consistência. Vamos passar para a Famastil, que foi o último projeto. Não o último, mas aqui apresentando o último projeto, dentro da área de ferramentas, como o Eloir falou. Então também foi criada uma redução da marca, a marca só era uma logotipia, a gente criou uma redução, criamos alguns ícones também alusivos às áreas de atuação para facilitar as redes sociais, para facilitar a comunicação no PDV. Então todos esses elementos visuais eles ajudam nessa criação de awareness e nessa repetição que a marca vai criar, de modo a organizar visualmente e organizar conceitualmente todos os elementos. Então, uma série de elementos foram criados para dar suporte, para fazer essa amarração, uma comunicação direta com o público intermediário e com o público final. Criado também um tagline, mais de 65 anos sempre à mão. Agora a gente já vai ter que renovar, né, Luiz? Já vamos ter que colocar mais de 70 anos sempre à mão, né? Já, então, ano que vem já tem que atualizar. Já tem que atualizar. Então, isso que é legal. Aí um tagline que dá para ser atualizado, não fica velho. Então, bacana, 3 projetos aí executados. Luir, gostaria muito de te agradecer pelo teu tempo, pelo teu depoimento, que foi fantástico. Dá para ver essa tua empolgação e a maneira como mudou a cultura de todo o grupo. Hoje, Grupo Velore, né, já enche a boca, a gente já consegue falar, o mercado já consegue aceitar. A gente estava falando aqui antes de começar a entrevista
que a principal feira do segmento, que foi a FEICOM, que teve há pouco tempo, vocês tiveram um resultado muito grande, e é disso que o branding, o branding no gerúndio, como eu falo, né? O branding que está sempre em construção, o branding que está sempre em movimentação. Branding dá resultado, Eloir? Sem dúvida nenhuma, né? E dá resultado quando é contínuo, quando se tem, acredita-se nele e mantém-se ele vivo, né? Dentro no guide, na mesa, sem atuação, não, né? Mas quando você dá essa continuidade, assim, não tenha dúvida que só traz resultados positivos e te dá muita segurança para tomar todas as decisões estratégicas. Inclusive, hoje a razão social da empresa mudou para a Velore SA também, né? Então, você tem que ter, além de tudo, atitude para exercê-lo plenamente e dá muito resultado. Atitudes que transformam. É isso daí. Então, um excelente dia para você, muito obrigado e vamos para a nossa próxima entrevista. Um grande abraço, Eloir. Valeu, Eloir, obrigado. Valeu, bom obrigado, dia. gente. Valeu, obrigadão.